paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Bom, pessoal, no vídeo de hoje quero falar um pouquinho sobre diário de oração. Percebi, pessoal, que no meu vídeo de devocional, que é um vídeo mais assistido aqui do canal, as pessoas comentaram muito sobre a questão do diário de oração. Eu vi que surgiram muitas dúvidas a respeito disso e eu quero contar para vocês um pouquinho sobre como eu realizo o meu diário de oração, quais os tópicos que são importantes para mim, por que eu criei esse hábito, enfim. Então, quero dividir um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Bom, pessoal, eu comecei a ter o hábito do diário de oração depois que eu assisti uma palestra para mulheres cristãs, ministrada por uma psicóloga cristã, que ela nos comentou a importância de registrar as orações, de você ter ali algo, né, uma prova física, digamos assim, das orações que você tem feito, para até depois você ver o quanto o Senhor tem respondido às suas orações, né? Porque muitas vezes a gente ora tanto e parece assim, Deus não está respondendo, Deus não está levando a sério as minhas orações. Então ela disse, né, ela ministrando, ela falou da importância do registro físico das orações, até para você ter um retorno e ver quanto Deus tem cuidado de você, você vê o quanto Deus tem respondido as suas orações de fato, né, e você criar o hábito de orar. Então você tem aquela responsabilidade de registrar e ter o seu momento de oração. E isso me chamou muito a atenção, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de orar, mas às vezes pela questão da rotina, do dia a dia, da correria, não tinha o hábito de parar, né, e tirar aquele tempo de oração de qualidade com Deus. Então o diário de oração, ele me ajudou muito, porque em vários momentos eu consigo ter esse momento de intimidade, de oração com Deus através do diário. Então isso foi bem legal pra mim, foi uma experiência única. E faz muitos anos que eu tenho esse hábito, né? Eu acho que uns 3 ou 4 anos já. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Esse diário de oração aqui, pessoal, é um caderninho. Foi um dos primeiros diários de oração que eu tive. E eu gosto de colocar fotos, ó, nele. E esse eu botei na capa, ó, de amigos e familiares, né? E esse aqui já tá todo completinho, ó. Ele tá todo, né, ó, desde o início até o fim ali. Tá todo cheio de orações. Tem algumas páginas em branco que estão com fotos, né? E, ó, coisas que eu queria adquirir e tudo mais, ó. Então, ele tá cheio de orações aqui. E esse aqui eu já, né, utilizei ele, não estou utilizando mais. E esse aqui, pessoal, é o meu diário de oração atual, tá? Que eu ganhei da minha sogra. Era um planner que ela já não usava mais. E eu disse, achei bem legal, vou fazer de diário de oração. Então ela me deu, ele tem assim, ó, alguns versículos nas páginas, aqui tá bem escrito, ó, mas ele ainda não tá completo, tá, gente? E aí eu gostei bastante dele, coloquei ali, ó, tapei onde dizia planner, né, botei oração e lá em cima onde tinha a data eu coloquei o meu nome. Então esse é o meu diário de oração oficial. Eu não gosto, pessoal, de mostrar o meu diário de oração pra ninguém, porque eu acho que o diário de oração é algo pessoal, seu e com Deus. Então, você vai colocar ali os seus segredos, as suas coisas pessoais, né? Que você quer que apenas Deus saiba, né? Então, você vai registrar ali como forma de diário com Deus. Então, eu não gosto muito de mostrar e nem que as pessoas peguem muito o meu diário de oração. Por isso, porque são coisas particulares minhas com Deus, né? Então, eu não gosto muito, mas algumas páginas específicas, por exemplo, quando eu tô orando por alguém em específico, às vezes Deus toca no meu coração pra me mostrar pra essa pessoa. Ó, eu tenho orado por você, né? Ou ela alcançou aquela vitória em que eu estava orando, porque eu sempre coloco data, né, nas minhas orações. E aí eu mostro pra ela, olha, não era só você que estava orando, pra acrescentar a fé da pessoa. E já aconteceu, gente, muita coisa legal em relação a isso, né? E eu tenho 2 testemunhos pra contar acerca disso, porque eu orei uma vez por uma amiga, que ela estava gestante, né, e tudo mais, e eu coloquei aqui, mostrei pra ela, né, e ela passou por um momento muito difícil, né, com essa gestação, com esse bebê e tudo mais, e então ali foi ela ver que ela não estava sozinha, né, que ela não estava passando por aquele processo tão doloroso sozinha, então foi uma experiência muito forte com Deus pra mim,
porque a primeira coisa que eu fiz quando a minha amiga me comentou que ela estava gestante foi registrar aqui no diário de oração com data, com tudo. E aí todo aquele processo a gente viu depois, né, eu e ela conversando, que realmente Deus precisava de depósito de oração naquele momento. Então foi muito, muito forte assim pra mim. Tem um casal de amigos meus também que são inscritos aqui no canal, e eles com certeza vão estar assistindo esse vídeo e eles vão saber que são eles. Eu coloquei eles aqui, né, no período de oração, né, onde eles ainda nem eram assim, nem estavam orando pelo namoro e tudo mais, estavam apenas se conhecendo, mas eu senti algo de Deus neles, nos dois, e eu resolvi registrar aqui no meu diário de oração, não com o intuito de que eles se tornassem namorados, mas no intuito de que o Senhor, né, conduzisse a vida dos dois, né, por eu ter muita afinidade com eles, por eu amá-los muito assim, por gostar deles. E aí eu registrei aqui no diário de oração, né? E aí Deus se responsabilizou pelo resto, né? Hoje eles estão namorando, né? Debaixo da presença de Deus. São um casal abençoado que faz a obra de Deus com alegria, com amor. E eu tive, né, a oportunidade de testemunhar para eles sobre o diário de oração. E eles também ficaram bem curiosos para ler o que eu escrevi, né? Então eu quero em alguma oportunidade aí poder levar essas páginas para eles verem o quanto Deus tem cuidado com eles, o quanto Deus gosta de jovens de oração, né? Então, assim, pessoal, vou mostrar um pouquinho do meu diário de oração para vocês. Como eu disse, não vou mostrar os detalhes, né? Mas, assim, para você ver como eu construo o meu diário de oração. Eu pego, por exemplo, assim, hoje, né, eu vou me dedicar à oração, então eu penso naquilo que eu tenho mais necessidade naquele dia. Por exemplo, geralmente quando eu recebo, né, o meu pagamento no final do mês, a minha necessidade naquele dia é pagar as minhas dívidas, colocar as minhas questões financeiras em ordem. Então, naquele dia eu me dedico a colocar aqui diante de Deus todos os meus gastos, tudo que eu preciso, né, para aquele mês, as minhas necessidades financeiras. Então, eu escrevo ali. Outro dia acordei muito triste, angustiada, o dia não tá legal pra mim, eu vou lá e escrevo sobre sentimentos. Aí eu coloco lá, Deus, por que estou me sentindo assim? Quero a sua ajuda, né? Quero que o Senhor cuide de mim. Projetos na obra de Deus, né? Tudo aquilo que eu sonho na obra de Deus, eu coloco aqui, né, diante do Senhor e digo, Senhor, se responsabiliza. E Deus tem feito coisas tremendas, pessoal, com projetos que eu tenho colocado aqui no diário de oração. Então, assim, ó, eu vou mostrar aqui só um feedback pra você. Ó, aqui tem uns louvores, ó, que quando eu vou cantar, eu oro muito, né, sobre os louvores. Então, eu coloco eles aqui. Projetos da obra de Deus, aquele ali é um projeto de camisetas, ó. Aí, pessoas, ó, que eu necessito e sinto de orar naquele dia, eu coloco fotos. Aí, eu coloco assim, ó, vou colocando assim, fotos, ó, tem muitas fotos aqui. Tem esse aqui é o meu filho. Ó, aí tem muitas fotos e coisas assim, ó. Aqui também propósitos, ó, eu gosto de marcar os dias de propósito. Material cristão que eu quero adquirir, enfim, ó, pessoal, tem várias e várias coisas, tá? Então é assim que eu organizo o meu diário de oração. Eu coloco bastante foto, tá, pessoal? Eu coloco tanto foto de pessoas que são da minha família, que são meus amigos, como também de coisas que eu quero adquirir. Por exemplo, os meus livros, que eu amo, que são muito caros alguns. Então eu preciso de muita oração, né, para adquiri-los. Então eu coloco aqui também os meus anseios, né? O mês que vem, Senhor, eu quero alcançar tal meta na minha vida. E aí eu coloco aqui no diário de oração também. A minha igreja, pessoal, tem o departamento do círculo de oração. E eles têm tipo um diário de oração, que é um caderno de registro de orações. E aconteceu algo muito especial também em relação a esse registro. Porque o dia que eu criei o canal foi uma quinta-feira. E aí eu fui ao culto do círculo de oração e eu coloquei lá no pedido desse diário de oração da igreja, né? Eu coloquei lá que eu queria crescimento aqui no canal, que eu queria que Deus honrasse esse projeto. E naquele dia eu acho que eu tinha 20 inscritos, ou nem isso, porque era o primeiro dia do canal. E, gente, Deus deu crescimento ao canal. Hoje nós somos em 1000 inscritos aqui no canal. Eu recebo muita coisa boa em relação aqui ao canal. Então foi também um fruto de oração que marcou também pra mim isso, porque no primeiro dia eu coloquei ele diante de Deus, né? Então é um projeto que também tá aqui no meu diário. Tudo que eu quero fazer no canal eu coloco aqui. Eu peço orientação de Deus, direção do Espírito Santo para que
isso aconteça, né? Então eu uso o diário de oração como um depósito com Deus mesmo. Eu coloco tudo que eu sinto ou que eu tenho necessidade aqui. Nós, na minha igreja, a gente tem grupos, né, de congregação e do círculo de oração via WhatsApp. E lá as pessoas também colocam muitos pedidos de oração. E eu geralmente também transfiro para cá, pro meu diário de oração, né, pra também incluir essas pessoas e essas vidas aqui. Eu coloco, pessoal, o nome dos inscritos aqui do canal, tá? Eu queria comentar isso com vocês, porque as pessoas que têm o seu link aí no YouTube com o nome, com o perfil, eu consigo, né, pegar e saber quem são. Então eu coloco aqui também os novos inscritos do canal. Então tem muita gente aqui do canal dentro do diário de oração. Então eu sou assim, eu coloco o nome dos meus alunos também aqui, das suas famílias, das minhas colegas de trabalho. Eu gosto de incluir o maior número de pessoas possível nas minhas orações. Eu coloco também, assim, o meu grupo de jovens lá da minha igreja. E aí o meu grupo de trabalho, né, na igreja, que é o grupo Louvoração, cada um tem uma página única aqui no meu diário de oração. Então eu oro por cada um de forma individual, porque eu sei da importância que eles têm na minha vida e no meu ministério. Então eu dedico uma página para cada um. Às vezes eu tiro umas fotos escondidas deles para colocar aqui também, né, individual de cada um. Então tem muita coisa deles aqui também, e muitas vitórias que eles alcançaram também, que eu me sinto honrada, né, de fazer parte desse caminhar deles na obra de Deus. Porque o meu trabalho, pessoal, eles começam crianças, né, e vão evoluindo ali, vão chegando à juventude dentro do projeto. Então é muito legal ver a evolução espiritual que eles têm nesse caminhar, né? E aí, através do diário de oração, eu posso ver isso, né? Porque daí eu vejo como eram as orações em relação a eles no início, quando eles começaram, e hoje, né, já com uma outra percepção espiritual em relação a eles. Então eu me sinto, assim, extremamente honrada, assim, de ver, né, o quanto Deus faz na nossa vida através de coisas tão simples. Porque eu penso, assim, que o diário de oração é algo tão simples, que você dedica ali uma meia hora, uma hora do seu dia, mas que você tem um retorno de Deus tão lindo. Uma coisa que eu acho bem interessante, quem tem o diário de oração, que eu faço bastante também, é naqueles momentos que você tá desanimado, que você tá entristecido, que você já não tem muito ânimo para servir a Deus, você abrir o seu diário de oração e conferir tudo que Deus já fez por você. E aí você renova suas forças, você vê que Deus ainda permanece ali com você, que o Senhor está do seu lado e que não importa, né, as dificuldades, as lutas na caminhada com Cristo, que vai valer a pena, que as suas orações vão ser atendidas. Nem todas as minhas orações, né, pessoal, aqui são respondidas por Deus, né? Porque eu sempre coloco a vontade de Deus como o centro das minhas orações. Então nem sempre o Senhor vai dizer sim para tudo, né? Como um bom pai, né, que ele vai orientar a gente no caminho correto. Então muitas coisas aqui Deus disse não, e eu coloquei aqui no diário de oração que Deus me respondeu que não era aquele o caminho, né? Então o importante é a resposta de Deus para você. Então quando você faz o diário de oração, você tem que ter a mente e o coração aberto para a vontade de Deus. Porque não adianta você fazer 20 páginas aqui pressionando Deus, né, a algo que você deseja. Então você tem que fazer direcionado à vontade de Deus, para que o Senhor conduza a sua vida e para que você consiga ver o querer de Deus na sua vida, tá? Então é super importante, assim, você ter esse feedback com Deus, você se dedicar a fazer a obra de Deus dessa forma. Porque é bem importante, assim, você ter um vínculo de intimidade com Deus. E eu encontrei o meu vínculo de oração, pelo menos, através do diário. E às vezes a minha igreja faz alguns propósitos de oração, assim, de madrugada, enfim, em momentos de férias, enfim, quando eu tenho mais disponibilidade de horário, eu vou. E eu geralmente levo o diário de oração, e aí é muito bom, porque você tem aquela oração de qualidade, você acaba lembrando, né, de mais pessoas para incluir em oração, e se torna uma oração de muita intimidade, de muita resposta com Deus. Eu orei também, pessoal, um outro testemunho que eu tenho do diário de oração, que eu orei muito por um amigo que estava cumprindo pena, né, estava em regime penitenciário,
E Deus também honrou ele lá, ele pôde se converter, né, a Cristo, ele pôde aceitar Jesus mesmo, né, passando por toda aquela situação de erro, né, colhendo frutos de escolhas erradas que ele fez. Ele conseguiu se voltar para Deus e aceitar Jesus de todo o coração. E hoje ele é uma nova pessoa, então também foi depósito de muita oração, não só minha, claro, mas da sua família e tudo mais. Mas é muito legal você pegar o diário de oração e ver o que Deus fez. Ver que Deus tem agido de forma extraordinária em coisas grandes, mas também em coisas pequenas. Eu coloco tudo, pessoal, até coisas pequenas aqui, porque às vezes a gente só pede coisa grande, né? E fica limitada. Eu peço tudo pra Deus. Eu peço, Senhor, eu quero poder sair com a minha família, eu quero fazer coisas assim. E eu coloco aqui no diário de oração, peço pra Deus, porque acho que tudo tem que estar no centro da vontade de Deus, debaixo do querer do Senhor. Então eu gosto de registrar tudo aqui no diário de oração. E eu aconselho, sim, você a ter esse hábito, a você construir um diário de oração bem pessoal, você com Deus. O meu não tem muita frescura, tá, pessoal? Como você viu ali no panorama que eu passei pra vocês, pra não mostrar muita coisa. É bem o meu jeito de escrever, o meu jeito de colocar. E você também pode construir o seu jeito, o jeito que você vai se identificar com Deus. Pode ser um caderninho velho, você pode decorar, você pode não decorar, você pode pegar um planner, enfim, o que você achar que vai ficar legal pra você e construir esse diário de oração. Coloca aqui pra mim se você já tem esse hábito, se você achou interessante, né, essa construção do diário de oração. Eu, pessoal, particularmente, não me vejo mais sem o meu diário de oração, porque é realmente um norte pra mim, é uma coisa que me edifica muito. Então eu quero muito, assim, consolidar esse hábito e ter esse hábito cada vez mais. Então eu quero agradecer aí vocês que comentaram muito sobre isso, né, e me impulsionaram a gravar esse vídeo. Teve muitos comentários acerca do meu diário de oração, do vídeo de devocional que eu mostro pra vocês, né, que no momento de devocional eu uso muito ele. Então eu agradeço aí muito aos inscritos do canal, porque vocês estão sempre me dando aí dicas muito legais e interessantes para gravar os vídeos. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí desse bate-papo sobre diário de oração, que tenha acrescentado a sua fé e que você possa construir também esse hábito com Deus, que para mim foi algo muito edificante e tem feito diferença na minha vida e no meu ministério. Não esquece, pessoal, que tem sorteio aqui no canal dos 1000 inscritos. Vai lá embaixo, vai no vídeo oficial do sorteio, comenta, compartilha. Enfim, participa do sorteio. Tem sorteio lá no meu Instagram também. Vai lá no Instagram, vê a foto oficial do sorteio e participa, que vai ser uma bênção. Que você tenha curtido esse vídeo comigo, sido abençoado aí por essa reflexão sobre o diário de oração. Não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!